O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi preso neste domingo por descumprimento de medidas cautelares e tentativa de homicídio. Ele estava em sua residência em prisão domiciliar quando uma viatura da Polícia Federal chegou para cumprir o mandado. Foi então que Jefferson começou a gravar vídeos dizendo que não se entregaria e iniciaria um confronto direto. Outras imagens divulgadas por ele posteriormente mostram a viatura com a parte da frente destruída. Segundo informações, uma granada de efeito moral foi lançada e feriu um delegado e uma agente. Depois, outras viaturas da PF e da Polícia Militar cercaram o local e a negociação para sua rendição começou. Horas depois, o ex-parlamentar se entregou e saiu escoltado pela Polícia Federal, sendo levado à sede da instituição no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, Roberto Jefferson chegou ao presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense, onde permanecerá preso. Logo após o ocorrido, a campanha de Lula pôs no ar um vídeo associando o presidente Jair Bolsonaro a Jefferson. A propaganda cita, dentre outros fatos, um suposto elo do ex-deputado com o chefe do executivo. As informações foram rebatidas pelo presidente. Primeiro, Bolsonaro condenou as falas e ataques de Jefferson por meio de publicações nas redes sociais. Após isso, o presidente divulgou um vídeo falando das ações que tomou para efetivar a prisão do ex-parlamentar. Acompanhe. Como determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Por fim, durante a sabatina na Record, Jair Bolsonaro negou o elo com Roberto Jefferson, revelou que foi processado pelo ex-deputado no Superior Tribunal Militar em setembro. Bolsonaro ainda disse que o governo concentrará esforços no cuidado dos agentes feridos. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Esse é o assunto do momento aqui, repercutiu muito no Congresso, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. Boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, eu confesso que recebi com antecedência áudios, inclusive, do Roberto Jefferson, dizendo que não aceitaria uma prisão que era iminente, né? Antes mesmo da confirmação, todos, inclusive o advogado dele, já sabiam de que depois daquele vídeo em que ele ataca a ministra Carmen Lúcia, naturalmente, a prisão domiciliar seria revogada e ele voltaria para a prisão. E preocupou a todos. E vi o diálogo ali do advogado dele com ele, dizendo: não, Jefferson, não é assim. E eu não vou ficar engaiolado, não sirvo mais para isso. Mas ninguém acreditava que ele seria capaz de agir como ele reagiu. E aí divide as opiniões, porque eu conversei aqui com juristas, inclusive, dizendo o seguinte, que uma ordem esquisita, uma ordem inconstitucional, não se cumpre. Mas eu entendo que uma ordem da justiça é para ser cumprida e contestada. Essa é a realidade. Como houve contestações do advogado de Roberto Jefferson e o plenário do Supremo Tribunal Federal mandou o processo para a primeira instância, para a Justiça Federal, né? Era só contestar mais uma vez, porque força por força, é claro que Roberto Jefferson não teria e não deveria enfrentar a Polícia Federal. A Polícia Federal é o Estado, é o que tem o monopólio da violência, que tem as armas legalmente para exercer a violência em nome do Estado. Os pais e mães de família que estavam ali pela Polícia Federal estavam imbuídos de um trabalho, de uma função pública. E quando alguém está numa função pública, ele está em nome do Estado e não em seu nome próprio. Então, Roberto Jefferson tem razão em ficar revoltado, porque o processo dele é uma coisa mais esquisita do mundo e no Brasil e no mundo constitucional. Sim, é diferente, é todo esquisito o processo dele. E ele está revoltado. Ele está no que os juristas diriam o jus esperneante, né? O direito de espernear. Mas espernear não é dar tiro em policial, não é reagir desta forma. Agora eu vejo no Congresso Nacional alguns líderes dizendo: olha, este é um episódio ultrapassado, e outros dizendo: não, nós vamos ativar a memória. E é isso que querem os partidos de oposição e o ex-presidente Lula. Já estão tentando se aproveitar disso. Reação, primeiro, do presidente Jair Bolsonaro, foi muito claro, né? Quem atira em polícia é bandido. Repito,
atirou no Estado, em representantes do Estado. É preciso ficar solidário aos profissionais e solidário ao Estado, que é quem tem o monopólio da violência, né? E o presidente foi muito claro nisso. E por outro lado, eu já até falei aqui sobre isso. Roberto Jefferson tentou processar o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa por omissão. Roberto Jefferson queria que o presidente e o ministro da Defesa fizessem uma intervenção com as Forças Armadas no Congresso. E aí ele disse que houve omissão do presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, ele apoia o presidente Jair Bolsonaro, não é apoiava, não apoia o presidente. Mas ele não tem interferência nem na campanha e nem no eventual segundo governo. Roberto Jefferson apoia porque tem que apoiar o presidente. E hoje eu ouvi de dirigentes do PTB que ficaram decepcionados, mas que não retiram o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Continuam apoiando o presidente porque não quer exatamente ver a esquerda chegar ao poder. Portanto, é um desses episódios que ficam na história do Brasil para sempre. É um ato grave, né? E não pode servir de exemplo. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro tem todos os motivos para tentar se desvencilhar dos elos que possui com o Roberto Jefferson, porque pega muito mal, obviamente, a uma semana das eleições, um ato como esse, um ato criminoso. O Roberto Jefferson, ainda que não concordasse, que estivesse indignado com a decisão de que ele fosse levado de volta para a cadeia, não tinha o direito, né, de forma alguma, de receber os policiais que estavam ali cumprindo seu dever a tiros, aparentemente dezenas de tiros contra os veículos da Polícia Federal e também, né, o arremesso ali de bombas de efeito moral, né? Mesmo que não tenha ferido gravemente os policiais, é grave o que Roberto Jefferson fez. O fato dele não concordar com a prisão, o fato dele originalmente ter xingado uma ministra porque supostamente estava defendendo ali direitos como liberdade de expressão, quer dizer, nada disso justifica um ato como esse. E o presidente Jair Bolsonaro, no primeiro momento, né, ele equiparou os atos de Roberto Jefferson ao próprio inquérito, né, que muitos juristas consideram ilegal, porque foi aberto de ofício, o inquérito no qual ele é investigado, né? E é uma equivalência falsa, né? Porque, obviamente, atirar contra agentes da lei é, sim, grave, e a vida e a violência, a violência deve ser sempre repudiada. A gente precisa lembrar também que os atos de Roberto Jefferson não são absolutamente alheios a todo o discurso e a tudo que vem defendendo o presidente Jair Bolsonaro há pelo menos um ano. Roberto Jefferson foi preso em agosto do ano passado e poucas semanas depois foi preso nesse inquérito das milícias digitais por determinação de Alexandre de Moraes e poucas semanas depois, dia 7 de setembro do ano passado, naquele episódio na Paulista, o presidente fez um discurso, aquele discurso inflamado contra Alexandre de Moraes, em que ele diz que não respeitaria, não acataria ordens de Alexandre de Moraes, foi feito em grande parte motivado justamente pela prisão de Roberto Jefferson algumas semanas antes. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro mencionou, além de dizer que não se deveria respeitar as decisões de Alexandre de Moraes, também falou sobre presos políticos, falou sobre o que ele considerava ser o fim da paciência do povo em relação a essas decisões. Então, ele deu o tom, né, de que decisões judiciais não precisam ser cumpridas. E, além disso, ele também sempre usou, né, um argumento, né, uma frase, um slogan que ele repete muitas vezes, de que o povo armado jamais será oprimido. Então, só precisa ligar os pontos e entender, né, por que a ação de Roberto Jefferson, apesar de absolutamente criminosa e absurda, não é totalmente desconectada daquilo que o presidente sempre defendeu, ou pelo menos defendeu nos últimos meses, né, desde aquele episódio. A outra questão importante, aí depois o presidente, mais tarde, depois desse tweet em que ele equipara as coisas, é que ele de fato fala que era coisa de bandido e que devia ser tratado como bandido.
Aí ele diz também que não tinha relação com o Roberto Jefferson, né? O que não é absolutamente verdade, né? Além dele dizer que não tinha fotos com o Roberto Jefferson, e há um monte de fotos dele com o Roberto Jefferson tem uma aliança com ele, pelo menos desde o início do governo. E Roberto Jefferson, inclusive, né, empregou Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, filho do presidente, lá atrás, 2003, quando ele era um jovem, inclusive estudante, estudava em São Paulo, mas trabalhava, não sei como, no gabinete de Roberto Jefferson em Brasília. E sobre a questão daquela ação notícia-crime, né, que Roberto Jefferson apresentou à Justiça Militar, por suposta prevaricação, no caso do STF, aquilo foi uma estratégia justamente para dar instrumentos, e a esperança dele era essa, dar instrumentos para que o presidente pudesse fazer algo em relação ao STF via Forças Armadas, daí uma notícia-crime justamente no Tribunal Militar. E a gente pode observar aqui quem são as testemunhas que assinam notícia-crime. Eduardo Girão, por exemplo, o senador Eduardo Girão, que está longe de ser um parlamentar que faz coisas tresloucadas, né? Então há uma intenção e havia realmente uma estratégia. Ele obviamente não queria, não pretendia que o presidente fosse preso ou nada disso. Inclusive isso está bem claro no texto dessa notícia-crime. A análise agora é da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Uma boa semana a todos. Olha, Vitor, o tipo de evento, o Zé colocou muito bem, vai ficar marcado, só que é um evento, primeiro que é necessário colocar os pingos nos is e repetir o que o presidente Bolsonaro disse ontem na sabatina da Record, né? Quem atira em policial é bandido. E curioso que a esquerda hoje resolveu exatamente concordar com o que nós falamos o tempo todo. A não demonização dos policiais, a esquerda agora diz que Lula é contra o aborto, agora ele já inclusive fez uma carta para os evangélicos, nós sabemos muito bem, os vídeos estão aí, que Lula é a favor do aborto. Agora eles estão contra a legalização das drogas, que coisa, né? As pautas da direita, agora parece que pertinho da eleição a esquerda viu que tem uma conexão com a população de bem, com a vasta maioria das pessoas, aí, a grande maioria das pessoas no Brasil, e agora quer puxar exatamente as pautas que são originais do presidente Bolsonaro e a demonização da polícia, que é colocada sempre aí nos debates pela esquerda, agora, por enquanto, desapareceu. Ontem, conversando com alguns juristas e lendo algumas entrevistas, é importante falarmos também que a origem da prisão, o Zé também mencionou isso, ela parte de um tribunal, né, que decidiu que em junho esse tribunal não era competente para permanecer com esse processo do Roberto Jefferson. Então, o caos jurídico, Vitor, ele está instalado de uma maneira perigosíssima no Brasil. E esse caos jurídico, ele começa a partir do momento que constituições não são respeitadas. A partir do momento que constituições não são respeitadas, e a nossa Constituição ela não está sendo respeitada, a confiança do povo nas instituições ela acaba sendo minada. E aqui sempre vamos condenar atos errados, a violência verbal também, como foi a violência verbal de Roberto Jefferson, endereçada à ministra Carmen Lúcia, como também condenamos o que o próprio deputado Daniel Silveira disse, mas não podemos condenar e não podemos fingir que não existe um processo legal, porque o processo legal de absolutamente tudo, seja pelo direito à liberdade de imprensa, que hoje estamos sob censura, ou pela liberdade de expressão, ou pela liberdade de questionamento, ou até um processo legal numa prisão que
talvez no final do processo legal ela até aconteceria. Isso tudo está sendo esquecido pelo Brasil e está sendo destruído por uma corte lá em cima que deveria estar exatamente protegendo o caminho do processo legal, a ordenação jurídica. Então, isso é muito preocupante. E aí, Vitor, para finalizar, esse caos jurídico que nós estamos vivendo no Brasil, claro que ele virou um monstro com tantos tentáculos que nós nem sabemos contar mais quantas inseguranças jurídicas, quantas inconstitucionalidades estão sendo assinadas. Nós não podemos deixar de mencionar o nome do senhor Rodrigo Pacheco, que não apenas não freou esse monstro, não parou o caminho que ele vinha aí devorando todas as páginas da nossa Constituição, como ele também alimentou esse monstro, mostrando para todo o Brasil, mostrando para o STF, para o próprio Senado, que ele não colocaria em curso a nossa preciosa ferramenta de freios e contrapesos, trazendo para o plenário do Senado um processo de impeachment contra um ministro que cometesse inconstitucionalidades. No caso, infelizmente, Alexandre de Moraes, acho que é o grande campeão. Então, mesmo nesse contexto todo, nós não podemos deixar de falar no nome do senhor Rodrigo Pacheco, que precisa urgentemente desocupar a cadeira da presidência do Senado para que a nossa Constituição volte a ser respeitada. E você, suas impressões sobre esse caso, Guilherme Fiuza? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, boa noite a todos. Vamos lembrar quem é Roberto Jefferson para os distraídos. Roberto Jefferson é um homem-bomba. Roberto Jefferson é o denunciante do mensalão. Roberto Jefferson é aquele que se abraçou ao Zé Dirceu para ir junto com ele para o inferno. Esse é Roberto Jefferson. Um homem-bomba, ele só protagoniza a história de uma democracia quando essa democracia vai muito mal. Que era o que acontecia no período do mensalão. Não, eu preferia que o Roberto Jefferson não tivesse se metido no escândalo de corrupção. Poxa, mas era um corrupto falando. Bom, mas foi ele que denunciou. E por que foi ele que denunciou? Porque as instituições estavam faltando com o seu papel, com a sua finalidade. O próprio sistema representativo, através da compra de parlamentares, estava corrompido. Quando as instituições estão em desarranjo, não adianta ficar dizendo, não, mas isso não pode, assim não dá, a instituição não pode ser feita assim, essa conduta não vale nada. Não vale nada. Quando as instituições estão em desmanche, nada vale. E o que a gente faz, o que a gente quer para que um homem-bomba não tenha que ser protagonista da história numa democracia? As instituições têm que rever os abusos. Eu pergunto assim com muitas reticências, nós estamos aí com uma tarde ali, olhem aí na televisão, na tela, censurada. Aí estamos falando aí, né, sobre as decisões judiciais que levaram. Então nós estamos assumindo, né, como jornalistas, como empresa, e todos sabem, no Brasil e no exterior, que há uma censura às vésperas de uma eleição. Que institucionalidade normal é essa? Eu não reconheço essa normalidade, eu não quero viver assim, sob censura, sob mordaça, tendo que pensar 10 vezes o que eu vou falar. Então, esse estado de coisas desautoriza todas as análises normais de um período de instituições intactas. Não estão intactas as instituições, eu pelo menos entendo assim, a não sei que a gente vá passar a viver numa democracia com asterisco. É democracia, mas para mim, para você não muito. Então, onde é que está a revisão desses atos absurdos, antidemocráticos, abusivos, por parte de instituições contra a liberdade de expressão? Bom, até aqui nada, olha a tarja aí, censurada. Resolveram a parada? Removeram o abuso? Não removeram.
Então, nesse estado de coisas, vai ficando um pouco difícil você esperar o equilíbrio, você esperar que as condutas sejam perfeitas. Elas não serão perfeitas, não serão. O que a gente deseja é que o homem-bomba não faça história. Só que, se as instituições, elas mesmas, todas essas que nós estamos referindo, judiciais, policiais, parlamentares e etc., se elas não reagirem aos desvios, a história será feita assim, aos trancos e barrancos, e muito pior do que isso, com reações irracionais da imensa maioria que não quer viver subjugada por alguns que resolveram fazer o que bem entendem com a caneta do poder público na mão. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meus parceiros de programa, boa noite a você que nos acompanha. Bom, o Brasil pode esquecer a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anteriores, mas eu não esqueço não. Essa história do PT fingir que o Roberto Jefferson apareceu agora, essa não engana ninguém. Então vamos lá, ele tem ligações com o Bolsonaro, verdade, ele apoia o Bolsonaro. 50 milhões de brasileiros, por exemplo, pelo menos, apoiam também. O Roberto Jefferson, em 2005, janeiro de 2005, procurou o presidente Lula para dizer que havia no Congresso um negócio chamado mensalão. O Lula, que tinha dito depois de um jantar com o Roberto Jefferson, tinha dito que ele dava um cheque em branco para o Roberto Jefferson, não fez nada. A coisa continuou. O Roberto Jefferson ganhou do governo do PT 4 milhões de reais e os Correios. Tinha o controle dos Correios. Apareceu um vídeo que mostrava um diretor dos Correios recebendo propina. E o Palácio do Planalto foi procurado pelo Roberto Jefferson para impedir que surgisse uma CPI. O Zé Dirceu prometeu ajuda e não cumpriu. Aí o Roberto Jefferson avisou que ele afundaria atirando, que ele diria o que aconteceu. O Lula pagou para ver e a CPI dos Correios, é esse o nome original da CPI, se transformou na CPI do mensalão, que foi o primeiro escândalo, gigantesco do governo Lula, superado depois pelo Petrolão, governo do PT. O Roberto Jefferson teve uma enorme intimidade com o governo Lula como chefe do partido que recebeu esse dinheiro. Então o Lula certamente vai levantar esse caso, se ele tiver a coragem de levantar esse caso no debate da Globo, por exemplo, ele vai ouvir a resposta. A memória, não desaparece não, tem fotos do Roberto Jefferson com o presidente Bolsonaro, sim, presidente do PTB deve ter, mas tem muita foto do Roberto Jefferson com o Lula. E o Roberto Jefferson tinha sido o chefe da tropa de choque do governo Collor. Ele estava ao lado do Collor quando o Lula foi agredido moralmente por um programa um programa eleitoral que levou para depor uma ex-namorada do Lula. É um programa absolutamente obsceno. O Lula voltou às boas com o Roberto Jefferson sem problema nenhum. Então esses 4 milhões recebidos do esquema do mensalão, o Roberto Jefferson não foi preso agora. Foi preso pela primeira vez por causa do escândalo do mensalão. Foi cassado pela Câmara porque denunciou o esquema do mensalão. Então, o primeiro escândalo do Lula é que deu notoriedade ao Roberto Jefferson. E agora o PT vem fazer alguma denúncia por ligações, aquilo ali, mas qual é?
Roubo não é crime? Dar dinheiro para um partido não é? Ou agora a gente vai medir o que é crime? Crime menor, crime maior e tal, é assim? A Folha de São Paulo foi quem publicou a entrevista em que o Roberto Jefferson denunciou pela primeira vez o mensalão. A Folha de São Paulo esqueceu que o Roberto Jefferson fez isso durante o governo Lula e que ele recebeu dinheiro do governo Lula. Essa outra prisão que eu vou comentar depois de agora é absolutamente ilegal. Ilegal. Muito simples, já lembraram aqui, o Zé já lembrou. Ele não pode ser julgado por alguém do Supremo porque ele não tem foro especial. Ele não é deputado, ele é ex-deputado. O Supremo, vale lembrar, já decidiu há meses que ele tem que ser julgado na primeira instância. E, no entanto, continua a ilegalidade. Ele está preso preventivamente há meses. Há prazos para o fim da prisão preventiva. E ontem ele voltou à prisão, não por causa por causa da Carmen Lúcia, mas o motivo oficial é a acusação que ele desconhece qual é, que existe no inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Porque se ele fosse acusado pelo que ele jamais poderia ter dito da ministra Carmen Lúcia, ele teria incorrido em crimes contra a honra. Contra a honra. Não pode prender por isso. Não pode prender. E a prisão preventiva tem prazo, repito. Então, um homem que tem o temperamento complicado, que está com câncer em estágio avançado, tratado com perversidade por seus algozes, teve uma explosão. Um absurdo receber policiais a bala. É um absurdo. Mas ele foi perseguido e continua perseguido há meses. Há meses. E é isso que está acontecendo ainda agora. Ele não pode, por exemplo, receber a visita de parentes e de advogados. E todo homem tem o direito de defesa à disposição, o advogado tem que socorrê-lo, não pode agora. E isso é tudo normal para os que acham que o Bolsonaro é que mandou o Roberto Jefferson atirar em policiais federais. Agora, Zé, temos mais um minutinho de tudo que você ouviu por aí. Quais as projeções que dá para fazer? Quais são os próximos passos? A defesa de Jefferson vai apresentar algum recurso? Será que tem a possibilidade de que ele volte à prisão domiciliar ou não? Ficou muito difícil nesse momento. Qual o diagnóstico por aí, Zé? Ô Vitor, o próprio advogado dele diz que não há no horizonte possibilidade de um habeas corpus, né? Fica muito difícil. Ele está, o que eu chamo aqui, uma expressão criada por mim, que é entubado judicial. Quem é condenado pelo Supremo, quem é preso pelo Supremo, não tem mais a quem recorrer. E essa é a situação do Roberto Jefferson. E agora a coisa complica ainda mais porque ele é alvo de 4 inquéritos da Polícia Federal por tentativa de assassinato. Além disso, tem porte de armas, que é inafiançável, né? Porte ilegal, ele não tinha autorização para ter as armas e munições que estavam com ele. Então a situação jurídica dele complica muito. Essa é a realidade do Roberto Jefferson. E é exatamente por isso que ele pretendia reagir, por ele não ter por onde recorrer, encurralado. Se diz muito no popular de que quando você prende um gato num quarto, você tem que deixar uma janela aberta para ele sair. Se você ficar na porta, ele não vê nenhuma saída, parte para cima de você. É um dito popular. Então a situação dele se complica muito judicialmente a partir de agora, né? Porque acrescentam as investigações do próprio Supremo, agora são 4 tentativas de assassinato, né? Que é o indiciamento da Polícia Federal e mais porte de armas e porte de munições. Então o advogado vai tentar fazer com que ele, nesse primeiro momento, fique numa sala mais confortável, né? Numa cela mais confortável, por ter curso superior e administrar. E há também uma complicação que os advogados dizem sobre a proibição de se encontrar com familiares, receber visitas e receber os próprios advogados. Não se pode fazer isso. Então, agora é uma luta mais ali para manter uma situação
melhor e mais confortável. Agora, politicamente, a disputa é essa. O presidente Jair Bolsonaro vai conseguir proibir isso, e é claro, essa relação do Roberto Jefferson com o presidente Jair Bolsonaro. O TSE vai impedir que o PT continue fazendo, porque já está usando, né, nas propagandas de rádio e TV, esse caminho fácil para a oposição de ligar uma coisa à outra. E o presidente reagiu no momento certo, dizendo que quem atira em polícia é bandido. E você, Schelp, também em 1 minuto, será que essa volta de Jefferson à cadeia pode chamar atenção para esses problemas que existem do ponto de vista jurídico nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes? Foi essa a tônica, inclusive, da postagem feita ontem pelo presidente Bolsonaro, né? Ele falou sobre a existência de inquéritos sem amparo na Constituição. Será que essa volta de Jefferson à cadeia, essa reação do presidente Bolsonaro pode estimular mais questionamentos à atuação do ministro Alexandre de Moraes, Schelp? Temos 1 minuto. Vitor, essa pode ser justamente a estratégia, ou pelo menos a intenção de Roberto Jefferson ao fazer isso, né? A gente vê as reações iniciais, né, nas redes sociais de apoiadores do presidente, e primeiramente eles estavam perdidos, sem saber qual narrativa deveriam seguir. Depois, aos poucos, foram justamente adotando essa ideia, né? Então a gente tem visto justamente o argumento de que o fato de o inquérito ser ilegal, ter sido aberto de ofício, ter nascido de outro inquérito, né, que havia sido arquivado, dando origem então ao inquérito das milícias digitais, toda a questão do fórum privilegiado, como se tudo isso pudesse legitimar atos de violência, né? Legitimar, por exemplo, uma pessoa se recusar ou resistir a uma operação de prisão, a um mandado de prisão, atirando nos policiais. É justamente isso que a gente está vendo acontecer. É esse argumento que está sendo construído nas redes sociais, está sendo construído nos comentários, uma legitimação do uso, né, de recorrer às armas, à força, para se recusar a assumir uma ordem judicial, sob o argumento de que essa ordem judicial é ilegal e assim por diante, que a democracia já morreu, que a democracia já desmoronou. A gente precisa lembrar aqui, acho que não vai dar tempo, mas eu ia falar um pouco mais sobre o Roberto Jefferson, até mais antigo do que o episódio da CPMI dos Correios, mas ele sempre esteve tentando estar do lado do poder, né? E no caso do governo Bolsonaro, ele fez isso também e aderiu como uma das vozes, uma das figuras mais radicais desse grupo político. Mais 1 minuto para você também, Ana. Olha, Vitor, a questão toda, eu vou continuar insistindo na questão toda da insegurança jurídica geral que nós estamos vivendo, né? Aqui nós sempre defendemos a liberdade de expressão, defendemos o PCO aqui, né? Já defendemos até Janones, e essa defesa que é um pilar muito bem estabelecido de países livres, a liberdade de expressão, ela está aí na berlinda, né? Nós precisamos pensar o que será do Brasil a partir do momento até que ex-ministros do Supremo Tribunal Federal são censurados. Ex-presidente, inclusive do TSE, estou falando do ministro Marco Aurélio, não posso nem repetir o que ele falou, porque a fala dele está censurada, assim como a nossa também, por causa da restrição que vem da decisão do TSE. Nem repetir a fala de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, eu posso. Então, ou seja, isso que o PT está querendo fazer agora é um grande embaralhar aí o que de fato está em jogo nessa eleição e o caminho que vai ser desenhado para o Brasil em 2023, se esse partido, que tem como companheiros ditadores da América Latina, voltar à cena do crime, como diz o ex-presidente Lula. 1 minuto, Fiuza. Olha, quem avisa, amigo é. Uma sociedade que relativiza a violência está plantando violência, vai colher violência, não porque eu queira, sou da paz. Sou da paz da democracia e do respeito às instituições.
Mas eu acho que eu sonhei, né? Eu ouvi falar nesse sonho estranho que empresários importantes de setores como construção civil, pessoas influentes na sociedade foram humilhadas, foram barbarizadas, foram colocadas na página policial no grito, com o pé na porta. Eu acho que eu sonhei com isso, sonhei com jornalistas perseguidos, sem fundamentação. Eu sonhei com emissoras de imprensa censuradas. Eu sonhei com parlamentares sofrendo diligências abusivas. Eu devo ter sonhado com tudo isso. Então, esse estado de coisas é uma semeadura de violência, não porque eu queira, volto a dizer. Eu espero que as instituições reajam. Eu espero que as instituições, os representantes, que a instituição não é nada, é uma convenção, que aqueles que estão lá representando tenham vergonha na cara e contrastem o que parece ser um abuso, que é isso que eu estou descrevendo, que pelo menos eu ouvi nesses sonhos, de um tempo para cá, exatamente isso, essa grita, mas ninguém faz nada. Onde vai parar esse estado de coisa? Ora, vai parar na desordem. Você tem alguma dúvida? Ou então não, então vira o Partido Comunista Chinês, né? Tudo bem não, tudo mal. Mas aí você cala a sua boquinha, porque o ditador manda e você obedece. Enquanto não for isso, é claro que é uma semeadura de destruição de instituição, é uma semeadura de desordem. A população não vai aceitar este jugo. Isso é um jugo. Se você vai esperar, né, o abuso vir para cima de você, você já perdeu. Então, é isso que está se passando. E a gente está clamando aqui. Reajam instituições. A gente viu aí o Ministério Público, né, a Vice-Procuradoria-Geral dizendo, olha, isso aqui não pode. Isso aqui é fora das quatro linhas. O que aconteceu? Nada. Nada. Continuou o mesmo modus operandi. E nós estamos agora sob censura. Mas está normal, não, vamos ver, porque afinal é democracia. Bom, eu acho que se você quer jogar dentro das regras do jogo, você tem que ver que as regras estão sendo respeitadas, né? São milhões e milhões de brasileiros com uma leve desconfiança de que elas não estão sendo respeitadas. Aí vai ser muito triste se as instituições não reagirem a tempo e esses milhões de pessoas descobrirem que não devem mais, eles também, respeitar as regras, porque não há respeito da parte de ninguém. Augusto. É 1 minuto. Isso. É engraçado, né? Porque alguns pessoal militante do PT, eles têm indignação seletiva, né? Todos nós condenamos a reação do Roberto Jefferson. Eles não se comoveram com o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro em 2018. Nada. Aquilo ali é coisa de um louco, não de um militante do PSOL, parceiro do PT. É coisa de um... Eles não gostaram daquilo. O MST não é violento, nem um pouco. Eles usam facão porque se encontrar algum tipo de trabalho no campo, eles param por lá. Violência, não é violência nenhuma manter um homem preso por 2 anos por crimes contra a honra. Meu Deus do céu, é claro que ele não deveria ter dito aquilo sobre a ministra Carmen Lúcia. Mas nenhum militante do PT ficou indignado com a Bárbara Gância, ex-jornalista, que chamou a filha do presidente de 12 anos, usando a mesmíssima palavra, pior, usando a palavra que foi usada pelo Roberto Jefferson, ali a redução da palavra de 4 letras, que não dá para repetir aqui, fazendo acusação a uma menina de 12 anos, foi chamada assim. Isso para eles não é violência, é a Carmen Lúcia. Só que quem ofende vai para a cadeia. Quem ofende, quem diz a mesma coisa sobre a filha do presidente de 12 anos, essa tem que ficar em liberdade.